Olá, querido amigo, querido irmão, seja bem-vindo a mais um Papo Franco. Hoje, com muita satisfação, estou recebendo aqui o pastor, doutor, diretor da Faculdade Teológica de Perdizes, em São Paulo, doutor Lourenço Stênlio Reiga. É assim mesmo que se pronuncia, né? Stélio Rega. Stênlio Reiga. Isso. Esse nome vem da onde, pastor? Então, Rega é de origem italiana, né? Meus avós, por parte de pai, vieram da Itália, no começo do século passado. Stélio vem porque o meu pai chamava Lourenço Rega. E aí a minha mãe, para diferenciar, na época havia um evento lá na igreja em que meus pais estavam, e tinha um pastor lá chamado Stélio, e aí ela pegou o nome dele e juntou com Lourenço Stélio Rega. Então ficou. Essa é a Ficou origem. muito É, que muito joia, bonito, viu? que joia. Qual igreja o pastor hoje congrega, pertence, pastoreia? Como é que está a Tá. sua vida? Então, na realidade, este ano eu estou completando 43 anos de ministério, e nós, na Faculdade Teológica, nós já estamos há 23 anos e um pouquinho, e desde que viemos para a Faculdade Teológica, na direção, nesses 23 anos, eu tive de deixar o pastorado para poder dedicar exclusivamente ao trabalho de ensino e ao trabalho de apoio a convenções batistas, estaduais, nacional, a Convenção Brasileira, e também a Ordem de Pastores, a educadores, em trabalho denominacional. Então, isso toma muito tempo, tanto na Faculdade Teológica quanto no apoio a instituições, estas, outras e entidades. Então, nós deixamos o pastorado. Portanto, eu não estou pastoreando desde 1997, apenas dedicando ao trabalho denominacional. Eu e minha esposa somos membros da Igreja Batista Betel, em São Paulo, na Zona Norte. Então, essa é a nossa história assim, atual, em termos de envolvimento eclesiástico, né? A gente é membro lá, nós somos membros da Igreja Batista Betel, em São Paulo. Muito bom. Como é o nome do pastor lá? Pastor Guilherme Jimenez. Então já deixa aqui o nosso abraço do Papo Franco ao pastor Guilherme e a Sim. toda a igreja, né? Legal. E pastor, como é que foi sua conversão? Quanto tempo foi isso? Como foi? Fala aí um pouquinho pra gente. Tá bom. A minha mãe, ela já desde pequena havia se convertido. Na realidade, ela foi criada, ela perdeu os pais logo cedo e foi criada por um missionário norte-americano, que no fim acabou passando a ser nosso avô, por parte de mãe, né, um avô assim emprestado, e ele era norte-americano, tinha vindo da Pensilvânia, pelo que eu tenho notícia, e a minha mãe então foi criada por ele e ela se converteu aí nessa convivência com meu avô, missionário, e aí então a família foi nascendo, né? Ela casou-se com meu pai não era convertido no início, depois ele se converteu, e aí, então, nós vivemos um lar cristão, né? Aos 12 anos eu fui batizado, fui ao seminário, ah, e aí no seminário eu tinha entendido que, na realidade, meu batismo não representava, de fato, a minha certeza de salvação. Então, no primeiro ano de seminário, eu acabei solicitando à igreja o meu batismo de novo, né, na realidade, porque aí sim eu já tinha certeza e convicção da salvação, bem antes de entrar no seminário. Então, essa é a minha história, a história de, eu creio, de muitos jovens cristãos, né, que nascem no lar cristão, e aí vai vivendo a vida eclesiástica até que um dia realmente eles aceitam a Cristo. E muitas vezes, nesse processo, acabam se batizando sem necessariamente ter tomado uma decisão, né? Como a minha decisão foi mais à frente, quando eu entrei no seminário, eu já tinha aceito a Jesus, e aí então eu fui batizado de fato, né? Então essa é a minha história, assim, que eu creio que representa a história de muitos jovens, muita gente, às vezes muito crente já adulto, né? É verdade, e assim, pastor, e o senhor nos traz uma história muito interessante, um assunto muito interessante, por o seguinte,
porque eu acredito que com esse seu testemunho muita gente vai se identificar com isso, né? É mais Exato. comum do que o que a gente pensa na realidade. Isso é verdade, é. Porque às vezes o cristianismo, para muita gente, se torna uma cultura, né? E se torna um costume. O jovem nasce no lar cristão, vai frequentando as atividades que a igreja promove, vai se envolvendo, mas não necessariamente tenha tomado uma decisão. Fora isso, eu procurei sempre, mesmo assim, eu não tenho a data exata, mas foi antes do seminário, um pouco antes do seminário, que eu realmente tinha tomado a decisão. E aí, por outro lado, a gente vai vivendo, né, a palavra de Deus, estudando e vai vivendo o evangelho e mas exatamente o momento da conversão a gente até nem sabe. O jovem crente às vezes que já vive no lar cristão, às vezes não sabe aquele momento exato. Eu também não acho que não seja importante o momento exato. O importante é você ter tomado a decisão, primeiro. Segundo, procurado conhecer a palavra de Deus e se desenvolver na fé, e procurar conhecer os seus dons de serviço e poder atender às demandas da igreja e do reino de Deus, né? Então, eu acho que esse é o ponto essencial. Glória a Deus por isso, É, pastor. é. E quando se deu assim o seu despertar pelo ministério? Quando é que o senhor foi consagrado? Como é que foi tudo isso, pastor? Olha, na minha casa, por conta do meu avô, né, por parte de mãe, nós sempre vivemos com muitos missionários. Meu avô, ele fundou uma igreja lá na cidade que nascemos, uma igreja desconectada de qualquer denominação. E aí o que aconteceu? Ele, uma vez por ano, na época de 7 de setembro, ele fazia um certo retiro dentro da cidade, ali no próprio imóvel sede da igreja. Então ele construiu dormitórios e tal, bem precários assim, mas tudo limpinho. Precários, todo mundo tinha que dormir juntos ali num grande salão, né? Homens de um lado, mulheres do outro, etc. E aí a gente sempre tinha missionários em casa. Minha mãe chamava os líderes para jantar em casa depois da atividade, porque logo no acampamento, ali dentro da cidade, tinha comida e tal, mas ela achava que podia dar um tratamento especial para eles. Então, sempre eu acompanhei meu avô aí, sem praticamente do lado dele, né? Meu avô nem sabia do meu despertamento em si, a meu acompanhamento, né? Americanão, aquele bem firmão assim, né? Eu era só um garoto lá para ele, de repente, não sei, dentre os filhos da minha, né? E aí, então, na realidade, eu comecei a perceber a vida dele, os desempenhos dele, o trabalho que eles faziam, tendo notícias. Naquela época não tinha vídeo, era slide mesmo, não sei se vocês sabem o que é slide, Eu mas sei, eu ainda acompanhei. é coisa bem antiga, né? Então, eu ficava observando. E num dado dia, já meu avô tinha falecido, houve uma exposição de desafio numa ilha do Pacífico chamada Timor, Pacífico, perto do Oceano Atlântico, mais ou menos, Oceano Índico, eu não sei exatamente, mas a ilha de Timor tinha a região portuguesa, né? E eu achei, puxa, eu poderia bem atuar no ministério lá nesse local, né? E aí, inicialmente, o chamado foi para um trabalho assim, mas depois Deus foi nos dirigindo para um outro tipo de ministério. A partir daí, eu já fui procurando a desenvolver uma preparação de estudo bíblico, de estudo teológico e tudo. E aí, então, acabou acontecendo de nós acabarmos nos envolvendo no trabalho e percebendo que Deus estava nos preparando para esse tipo de ministério. Glória a Deus. E como é que foi o ministério, o início do ministério? Como é que o senhor avalia o seu ministério lá atrás, assim, as dificuldades? Sim. Bom, quando eu me formei, em 1977, no início daquele ano, eu fui chamado lá na faculdade. Eu já era aluno da faculdade teológica, vim depois na faculdade, né, estudar. Eu era aluno da faculdade teológica e o Deão, naquela época, não tinha coordenador acadêmico, ele me chamou, e professor Bertoldo Gats, e me perguntou se eu estaria disposto
a ajudar uma igreja e, quem sabe, até ser consagrado ao pastorado, que é a primeira igreja batista de Itatiba, no interior de São Paulo. E aí, então, eu falei, bom, tudo bem, se eu estou indo para o ministério, eu vou fazer, não tem outro caminho, é esse caminho que eu estou indo, né? Aí, eu fui na primeira igreja batista de São Paulo, na época pastorada pelo pastor Erlando Pereira de Azevedo, e ali tinha o irmão aposentado, o ex-alfaiate, já falecido hoje, Benelísio, né? E muito carinhoso, muito atencioso com jovens seminaristas, estudantes de teologia, e eu me apresentei e falei, olha, o pastor Bertoldo, que era membro lá também, me falou para conversar com o irmão, prazer e tal, eu estou aqui, qual o desafio que o irmão tem? E aí, então, eu fui conhecer a primeira igreja batista de Itatiba, e aí, em seguida, eu era, nessa época, membro da primeira igreja batista de São Paulo, o pastor mentor meu, que era o pastor Heine Peterlewitz, já falecido também, então me incentivou muito, e aí, nesse caso, ele acabou me levando ao exame e ao ministério em si, né? E aí eu fui ordenado no dia 26 de junho, de 1977. E aí iniciamos o ministério ali, nessa primeira igreja, tá? A dificuldade maior é que era longe de onde eu morava, né? A igreja não tinha condições financeiras de manter, a primeira igreja batista nos dava aí um sustento parcial, a contribuição, dízimo, etc., que a gente dava na igreja, o nosso era o maior de todos os membros, porque as pessoas eram operárias, trabalhadores lá na cidade. Hoje é uma cidade boa, próspera, naquela época uma cidade bem simples, mas muito assim amável, de interior, bem estilão de interior de São Paulo. E aí eu não tinha como viver lá na igreja, não tinha dinheiro para um aluguel, etc. Eu era solteiro também, é outra dificuldade. Estava noivo, pastorear a igreja, desenvolver a igreja. Iniciamos com 21 membros lá. Um ano depois, nós estávamos já com 45 membros. E aí ela voltou do seminário, ao voltar do Iber, ela veio me ajudar e a gente ia aos fins de semana lá. Saía de São Paulo, de Suzano, onde a gente morava, às 5 da manhã, para chegar às 9 da manhã lá. Pegávamos um ônibus até a rodoviária de São Paulo, às vezes o trem, e depois eu ia até a casa dela, saía do centro da cidade, ela morava perto do centro, lá em Suzano, pegava ela, nós íamos a pé até a estação. Hoje a garotada aí, essa galera toda, vocês todos aí ficam imaginando, tem que pegar um Uber, tem que pegar, nós íamos a pé até a estação, e da estação nós pegávamos, íamos até a rodoviária, tinha que pegar um outro trem lá na estação do Brás, na estação do Brás. Então nós íamos para a rodoviária antiga de São Paulo, e aí na rodoviária antiga nós pegávamos um ônibus e chegávamos lá no templo mais ou menos às 8. Depois que chegávamos lá, nós tínhamos que lustrar o chão, porque a zeladora passava a cera no sábado e deixava lá secando, e deixava o escovão lá e flanela para nós, e aí nós escovávamos tudo, cuidávamos tudo, quando o povo chegava às 9 horas, estava tudo pronto. Hoje a galera quer tudo prontinho, né? Mas naquela época era assim que a gente trabalhava. Então fomos lá, ficamos lá um ano, exatamente um ano. Começamos com 21 membros, de um ano 45 membros. Aí fui chamado para dirigir uma instituição em Mogi das Cruzes, a ABECAR, que tinha um seminário, né? Tinha um orfanato e um acampamento. E aí assumimos lá em maio de 1978, ficamos lá até 1980, mas foi assim o início, né? Foi bem aventureiro, bem uma aventura boa. Rapaz, isso é um verdadeiro safari, rapaz. Exatamente. Eu tô aqui, o senhor tá falando aí, e eu tô aqui rindo, porque às vezes a gente encontra, como o senhor falou, nós, eu vou me incluir aqui também, a garotada, né? A gente, às vezes, qualquer dificuldade, a gente já quer murmurar, a gente, às vezes, quer perder a paciência, acha que tá difícil.
E temos Uber, como o senhor falou hoje, temos aí os motoristas de Qualquer coisa pega aplicativo. um Uber. Pega um Uber. Rapaz, E a gente nem tinha dinheiro para comprar celular, você quer saber? É porque naquela época também não existia, né? Mas se existisse, nós não tínhamos dinheiro. era realmente ali, levava a fim com aquela história de puro amor, né, pastor? Com certeza, não, com certeza. É interessante que, às vezes, muitos jovens hoje, na faculdade teológica, a gente mora lá perto, porque o trabalho é muito intenso, né? E então, muitos jovens dizem: você mora aqui, é pertinho da teológica e tal, né? Eu falo: bom, você conhecer um pouquinho a minha história, você vai entender que eu viajei para estudar na faculdade teológica de Suzano até lá todos os dias, eram 130 quilômetros, nem tinha metrô, era trem suburbano da Central do Brasil, né? Era um trem que a gente ia andando e daqui a pouco alguém do teu lado se levava uma pedrada lá de fora, já tinha que ser levado para o hospital, já tinha os lugares certos do trem que a gente tinha que sentar. Como eu tomava em Suzano, o trem, né, eu pegava em Suzano, já era meio vazio, eu já ficava nos lugares certinhos que eu tinha calculado onde as pedras não pegavam, entendeu? Rapaz! Então, foram assim, né, os anos de formação e depois os anos de trabalho, porque depois que eu me formei, ah, e fui trabalhar nessa instituição, eu fui chamado, me formei em 77, 1977, em agosto de 1978 iniciei minha carreira na teológica. Então aí eu voltei a viajar de trem. Ao todo viajei no trem da Central do Brasil. Hoje vocês têm outro trem muito mais confortável lá, né, na linha central. Por 8 anos eu fiz esse caminho e tentava pegar o penúltimo trem que saía às 11h10, as aulas terminavam 15 para as 11, senão eu pegaria só o trem de 15 para meia-noite, o último trem, e ficava torcendo, quase todo dia quebrava o trem. E a gente tinha que sair do trem, pular e ficar andando para pegar o ônibus. Eu ficava torcendo para aquele dia o trem quebrar em Goianésia, porque aí teria ônibus para Suzano, senão eu teria que dormir em algum canto lá de alguma estação, e esperar o dia seguinte para pegar um ônibus às 5 da manhã. Tinha que, ô pastor, também às vezes estava muito a questão da oração, né? Porque ia conversando com Deus o caminho todo. Senhor, me livra da pedrada ou quebra no lugar certo. Não, exato. E aproveitava esse caminho, porque depois eu chegava na estação do Brás, eu tinha que pegar um outro trem até a Barra Funda. Não é a estação hoje bonitona que vocês têm lá, não. Era a estação debaixo do viaduto, tá? Do viaduto do Pacaembu, tinha uma estação ali, que era a estação da Barra Funda. E aí o que acontecia é que a gente subia a pé lá daquele viaduto Pacaembu até a Faculdade Teológica, orando a Deus para não chover aquele dia, para a gente não se molhar. Só isso. E aproveitava nesse caminho para decorar vocabulário de grego e hebraico. Rapaz! Eu vou dizer, olha, pastor, assim, desculpa, mas eu estou me divertindo muito, porque Sim, essas histórias me lembram muito o campo missionário, onde eu passei lá praticamente quase 15 anos, né? sei, sei. E a gente tem algumas histórias assim, engraçadas, e hoje a gente dá risada, é claro, né? Claro, Mas a gente olhando para trás, a gente hoje dá risada porque, como o senhor fala, a facilidade hoje tá imensa, né? E eu exato. imagino que ainda tinha o perigo dos assaltos, porque a segurança não era tanta como hoje, né? Olha, eu diria para você que antes menos do que hoje, viu? Sério, Antes, pastor? muito menos que hoje. Nossa, era muito mais tranquilo você andar nas ruas, né? E eu ficava esperando se conseguir uma carona que me deixaria em alguma estação ali, porque antigamente não tinha metrô, mas tinha estações ao lado da Radial Leste, que eram estações da Central, Arthur Alvim, etc. Ou antes, né? Antes tinha lá, eu não me lembro mais o nome daquelas estações antigas, né? Estação Patriarca, etc. Eu nem sei mais se tem hoje, mas a gente procurava ver algum irmão que deixasse a gente lá na estação para poder alcançar o trem das 11h10, porque se eu chegasse lá 11h15, 11h20, eu pegava o trem que saía às 11h10 do Brás, porque eu estava lá na frente. Então, era assim, normal, a gente andava à noite, tudo sem nenhum problema, né? Rapaz, deve ser muito, muito bom
É. esse tipo você tem essa tranquilidade, né? Mas e uma história dessa, eu acredito que por trás de todo grande homem se tem sempre uma grande história. E a gente está comprovando isso aqui. Olha, pastor, eu posso dizer assim, para que eu possa entender, isso nos faz se tornar muito mais fãs do Senhor, com toda essa história, assim, muito mais firme. Isso me ajuda como pastor na minha caminhada, nas dificuldades que eu enfrento, ouvindo o Senhor falar essas coisas, Sei. entendeu? Mas, bom, aí você tem que ter a concepção de missão, né? Dependência de Deus e conhecer os destinos que Ele tem para você, os desafios, né? Esses são grandes. Algumas pessoas têm um ministério mais simples, mas olha aí, tudo bem, Neto? Como vai? Firme aí? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos O aí. cara chega e invade a gravação dos outros, é mole? Mas é normal, isso aí fica, deve deixar gravado também. Como é? Deve deixar gravado também. Pode deixar, não tem problema, não. Abraço, Então, pastor. tudo bem, É Neto. você. Um abraço aí, viu? Prazer em rever você. Então, na realidade, a gente tem que ter essa condição, né? Saber que maiores desafios te levam a maiores ministérios e resultados. E você pode talvez perguntar para mim, qual é o seu maior desafio? Eu falei, não sei, o maior desafio eu vou ver amanhã, porque os de hoje já são grandes, os de ontem também. Os de hoje maiores que os de ontem. Então, sempre assim, né? Os desafios que a gente tem. Então, a gente tem que estar tentando sempre perguntar para Deus, né? Qual é o destino que ele tem para a gente em cada fase. A gente tem fases do ministério, né? Você tem desenvolvimento. Hoje, é claro, tem outras fases em si. Agora, não é por isso que depois de 42 anos de ministério, vou completar, como eu te disse, 43, que você fala que você não questiona Deus. Hoje mesmo é um dia de questionamento de Deus por uma série de decisões que nós temos de tomar. É, esse questionamento tem de existir para que você possa entender os desafios que você tem pela frente. Se você não quer nada com nada, você vai deixando acontecer as coisas, né? Se aconteceu, não aconteceu, entendeu? Então, o questionamento não há briga em si com Deus, não há mágoa com Deus, não, mas um questionamento de esperança, um questionamento de espera. Ele te ajuda muito você a mostrar a Deus que você quer saber o que vem pela frente, percebe? Né? Então, são esses desafios aí do dia a dia. Muito bom. Olha, pastor, eu acredito as dificuldades, o senhor já contou algumas aí, até que são até um pouco, hoje se tornam, como eu disse, engraçadas, mas no ministério, assim, qual foi assim, a história mais inusitada que te fez rir impensavelmente? Já aconteceu do senhor estar pregando e algo acontecer, por exemplo, no púlpito, e você não conseguir continuar a mensagem, começar a rir, ou rir depois que o culto acaba? Não, não necessariamente interromper a mensagem. Eu me lembro agora, quando eu era pastor de igreja, né, que eu estava apresentando um bebê, né, e eu tenho costume de pegar o bebê no colo, tudo, e dar aquela atenção, e encostar o bebê e tal, né? Quando eu entreguei para a mãe, a minha camisa estava manchada de xixi do nenê, minha mão toda molhada, e aí eu pregar em seguida, né? Um negócio bem divertido. Então, não chegou a interromper o culto, porque, vamos lá, né? Vamos ver. Um dia eu fui batizar um rapaz, na minha vida, mais ou menos como a de Paulo, né? Eu batizei pouca gente, mas as que eu batizei foram bem significativas, porque o meu ministério foi muito ligado ao ensino, a fortalecimento de vidas, a dar apoio, mesmo estando envolvido no magistério teológico, a gente atuou muito tempo apoiando pastores como voluntários, em diversas experiências. Só numa igreja Batista Liberdade, com o pastor Eli Fernandes, eu devo ter ficado, eu e minha esposa, eu acho que mais de 20 anos ajudando ali ele, a igreja, até hoje, muitos líderes antigos da igreja se lembram ainda, né? Mas, de qualquer maneira, uma outra experiência interessante foi quando eu fui batizar um jovem, aí ajudando já a primeira igreja batista, ainda era jovem pastor, e eu dei toda a orientação, olha, quando você te mergulhar, você curva o joelho e tal. O jovem não curvou o joelho, então eu batizei o jovem e a perna subiu. Com certeza a igreja acaba rindo numa situação dessa também, porque é Eu nem me inusitado, lembro, né? porque foi meio discreto, porque o púlpito era, aliás, o batistério era no alto, né? Então acho que eles não perceberam. Uma Ainda outra bem. situação, essa sim, riram, pelo que eu me lembre,
Acabei de batizar um jovem adolescente, convertido e tudo, o pastor aquele dia não estava lá na igreja. Terminei de batizá-lo, ele saiu nadando do batistério. Bom, são coisas aí, né? Não tem. Vamos São, tocando. a nossa vida é cheia de surpresas e acontece esse tipo de coisa, como você está falando aí, e levam a gente a rir. E são essas coisas que, além das vidas, é claro, convertidas, que amenizam muito dos sofrimentos, né, pastor? Não, com certeza. Não, com certeza. Então, o importante é que no ministério você vai cuidar de vidas, né? E eu sempre fui muito ativo no ministério, mas esse é um outro dilema, né? Porque com o tempo você aprende que você sendo uma pessoa bem ativa, você atende todo mundo. E você esquece de atender você mesmo. Por outro lado, você às vezes envolve uma espiritualidade que a gente chama fabril ou funcionalista, né? Funcional. É uma espiritualidade de trabalho, de ação. Hoje, os meus escritos, hoje, eu diria para você, não sei de quanto tempo para cá, de uns 20 anos para cá ou mais, eu tenho trabalhado muito com esse dilema do ministério, que você é lançado no ministério, para produzir, né? E como disse há pouco, parece uma filosofia muito fabril, muito funcional, muito, entendeu, racional. Então, chega um momento em que você para pensar se realmente é isso que é o ministério, né? Ministério é serviço, tá, mas eu tenho de ter vida, né, para poder ter serviço. Outro dia eu recebi esses desenhos que recebe na internet e eu ia dar uma palestra, até foi na igreja do seu irmão, do Neto. Nossa missão é servir. Eu falei, pera um pouco, nossa missão é servir ou é viver? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é eu vim para que tenham vida e vocês vão, a partir de agora, ser escravos, trabalhando dia após dia. Não, eu vim para que tenham vida. E aí eu descubro que quando eu vivo o evangelho, procuro estudar a palavra, pôr em prática na vida, vou ter falhas, vou ter erros, confessar meus pecados e tal, vou desenvolvendo espiritualidade, a dependência de Deus, aí vem o trabalho, aí vem a dedicação. Percebe que muita gente que coloca o serviço na frente, logo se desanima, se magoa, logo a pessoa fica vendo que digamos aí, não tem recompensa, não tem gratidão, não tem reconhecimento. Se você vive, está conectado com Deus, você vai estar, então, servindo a partir dessa vida que você vai desenvolver. Na realidade, o que eu diria para vocês é que a minha experiência de vida, eu trabalhei tanto para a obra de Deus que eu esqueci do Deus da obra, percebe? Você justifica a sua ausência de tempo, etc., relacionamento com Deus. Eu já trabalho para Deus, então você vira um profissional, né? Até um autor que a gente estuda em filosofia da religião chamado Max Weber, Pierre Bourdieu, fala dos profissionais do sagrado. Eu passo a ser um profissional, né? Vai sair um livro agora, O Cristianismo Pós-Pandemia, pela editora Vida, que tem um capítulo meu em que eu discuto a virtualização do sagrado e 6 paradigmas que foram questionados agora no dia a dia da quarentena. Que um destes paradigmas é exatamente a funcionalidade, né? A visão funcional e fabril que a gente tem, percebe? Então, nesse ponto é que a gente tem que também saber dosar, né? E a gente vive tanto para a obra de Deus que esquece o Deus da obra. Domingo, que é um dia de descanso, isso eu tenho falado sempre, se tornou um dia do cansaço, quer dizer, um dia de celebração se tornou de agitação. Então, nós acabamos adquirindo essa cultura produtiva, principalmente da cultura norte-americana, dos primeiros missionários que vieram aqui. Claro, eles fizeram um grande trabalho, não é isso que eu estou reclamando, e nem estou reclamando, apenas estou dizendo para você que, como pesquisador, estudante do tema já por muito tempo, eu acabo como que tendo que estudar os fundamentos, né, da nossa maneira de ser, percebe? Então, é isso que eu digo para você, que o ministério ele tem que saber de separar. Nós pregamos que a salvação não é pelas obras e queremos viver a vida cristã pelas obras. Só que Paulo fala que eu quero fazer o bem e não consigo. Quer dizer, a gente fica num conflito gigantesco, né? E um senso de culpa muito gigante na próprio ministério, na vida, né? E na vida de seminários, muitas vezes nós formamos isso na cabeça do jovem vocacionado. Ele vai para o ministério, nós mostramos essa produção cultural, ele vai no ministério, faz a circulação dessa cultura, o crente consome e reproduz. Aí o jovem lá embaixo aceita
o despertamento vocacional, vem para o seminário, você cria um ciclo vicioso, né? E aí a gente acaba descobrindo que nós transformamos o cristianismo em atividade, programa, estrutura e evento. Só lembrando que evento é como vento, né? É evento. Gostei, pastor, é evento. É isso, Ô, homem. pastor, dentro disso que o senhor está falando, então seria correto a gente dizer que, em virtude dessa funcionalidade, a gente se torna muito mais religioso do que um amigo de Cristo? Então, eu diria para você assim: quando você vai se aprofundar na compreensão do que é espiritualidade, você descobre que a religião é fabricação humana. E a espiritualidade era a natureza humana. Deus os criou como seres espirituais, seres religiosos. A religião faz parte da natureza. Até o ateu é religioso, porque ele quer um transcendente, que pode ser o dinheiro, o materialismo, pode ser o prazer, pode ser o culto ao corpo, né? O fitness, por exemplo. E a pessoa foi criada para crer em algo. Isso é espiritualidade, isso é religiosidade, mesmo que possa ser uma religiosidade materialista ou ateia. Há em filosofia o que a gente chama de grau zero do conhecimento, que é também chamado de paradigmas, muitos chamam, né? Enfim, são postulados, né, que nós temos a partir do qual nós desenvolvemos a nossa vida, entende? Então, é, nós a partir daí desenvolvemos o restante. Todo mundo tem fé, por isso é um ser religioso nesse sentido. Você pega o metrô, você não vai ali primeiro fazer um teste de bafômetro com o cara que está dirigindo o metrô. Você vai pegar um avião, você não vai. Você confia. Então, a fé, ela é um senso religioso, você entendeu? Então, isso a gente chama de grau zero de vida, grau zero de conhecimento, né? Então, é um ponto de partida a partir do qual você desenvolve a vida. Então, não tem jeito. Você nasceu com essa tendência de ter fé. Alguns têm, digamos, uma fé na racionalidade, na razão, na comprovação racional. Outros na experiência, né? Os existencialistas na existência e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, então, a religiosidade e a espiritualidade, ela é natural, a natureza humana. A religião é produção humana, entendeu? Então, nós produzimos a religião, e em todo grupo organizado, seja religioso ou não, ele tem três pontos essenciais, três fases, né? Você tem as regras de ingresso, inserção no grupo, as regras de manutenção e as regras de exclusão do grupo. Todo grupo, inclusive religioso. Então, você vai analisar as religiões sempre a partir desses três movimentos e você descobre aí códigos morais que são criados, compreensões a respeito da fé que eles acertam entre eles e as exclusões, por exemplo, se você crê como eu creio, tudo bem, você está no meu meio, se não, você é dispensado. Então, existem princípios de identificação religiosa, percebe? Então, claro que aí é a grande pergunta que eu acho que você deve estar pensando, né? Quer dizer que nós vivemos muito religião e pouco de espiritualidade? Se a pessoa vive desse jeito que eu citei há pouco, sem dúvida. Eu fiz uma pesquisa em 2000 com pastores batistas no Brasil inteiro. Repeti em 2011 e agora espero esse ano ainda conseguir concluir. A cada 10 anos eu faço. Eu percebi, mantendo-se mais ou menos a mesma porcentagem, pequenas diferenças, que 70% dos pastores que responderam que eles não estão satisfeitos com o tempo que dedicam para a sua vida devocional. 70% não tem culto doméstico. Aí eu pergunto, como eu falo de Deus se eu não falo com Deus? Tá? Então é algo para ser pensado. Na realidade, às vezes tornamos o ministério um fim em si mesmo, né? E por isso que existem as doenças ocupacionais do ministério, né? E aí hoje muitas pessoas estão começando a se preocupar com isso, né? Mas infelizmente só começando. Teríamos que aprofundar. Esse tema é muito tratado com os nossos alunos. Você pergunta aí para o seu irmão, que estudou conosco, nós tratamos muito abertamente na faculdade, de modo que você, por outro lado, muitas vezes faz inversões de valores. Quando você coloca o ministério em primeiro lugar, a família é onde puder encaixar lá no rodapé das suas preocupações. Na realidade, se você for olhar, Paulo, ele fala a Timóteo e a Tito
que o líder deve cuidar bem da sua casa. Se ele não sabe cuidar da sua casa, como ele cuidará da de Deus, né? Percebe? Das coisas de Deus. E, por outro lado, Paulo mostra em Efésios 5, a partir do versículo 15, 16, até o Efésios 6, capítulo 20, 6, 20, versículo 20, ele mostra uma escala de valores, de prioridades. Eu e Deus, né? Isso fala ser cheio do Espírito. Eu e a minha esposa, eu e o matrimônio, minha esposa comigo. Eu e meus filhos, então família. Depois eu e o trabalho. Aí eu estou preparado para a guerra espiritual. Geralmente temos percebido, então, não sei a dosagem hoje, mas no passado era muito forte, o pastor pensar, ah, Deus, eu vou cuidar do teu rebanho, eu cuido do meu, né? E aí, quantos filhos saíram do evangelho, mais ainda, quantos pastores acabaram se frustrando no ministério, ficando doentes, inclusive emocionalmente, né? E chegaram a ter situações, e chegam muitas vezes até hoje, a situações terríveis no relacionamento doméstico, familiar, matrimonial, e aí acabam, quando vêm para o trabalho, na vivência do templo, do expediente da igreja, acaba a família se esfacelando, né? Então, porque deixamos de seguir princípios bíblicos. Muito bom. Olha, pastor, para a gente tem sido assim maravilhoso essa conversa. Né? Temos aprendido, eu tenho aprendido aqui muito, estou me deleitando aqui. Não é tietagem, não, pastor, é realidade. Sim, ok. Porque eu sempre aprendi o seguinte, que os mais novos devem aprender com aqueles que já estão na batalha. Né? Eu lembro do meu pai, a gente era muito pequeno, nós crescemos num lar cristão, e quando a gente já começou a ganhar adolescência, meu pai dizia, olha, filho de gato é gatinho, filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. É, Então, tudo isso mas é nos... mais ou menos. Pode falar. Não, não, é mais ou menos isso mesmo, né? E filho de pastor não é pastorzinho. Aí é que Esse é tá, outro né? dilema, né? Esse é outro dilema. Hoje menos, né? Mas no passado muitos pastores ficavam tentando se sentir felizes se um filho se sentia vocacionado, dedicado ao ministério, né? No mesmo tempo que ele dedica. Mas nós, eu e minha esposa, nunca forçamos nossos filhos a uma decisão desse sentido, né? Sabemos que uns têm uma tendência maior, outros menor à vida de serviço na igreja, a vida de espiritual, etc., né? Mas isso é uma escolha que eles têm de fazer. Nós procuramos sempre ter a Bíblia como nosso manual ali de orientação, nosso GPS, nosso Waze, né? Só que é o Waze de Deus, ele não se desatualiza, né? Nem precisa de 3G, 4G, né? Nem precisa de Wi-Fi. Ô, glória! Né? Então, procuramos sempre trabalhar nessa dependência. Cada filho passou por fases especialmente profissionais, de muita necessidade de dependência de Deus. E nesses momentos, então, eles dialogam conosco, oramos juntos, fazemos pacto de oração juntos. Temos 2 filhos morando nos Estados Unidos, né? Todos os 3 são casados, 3 meninos, um mora no Brasil, e todos os 3 trabalham no ramo da informática, e tiveram momentos em que nós tivemos juntos para passar por fases necessárias de crescimento e desenvolvimento profissional, por exemplo. Mas, graças a Deus, nenhum dos 3 tiveram nenhum problema matrimonial, os 3 estão muito bem casados, tenho aí as 3 noras, né? Não posso contar de piada aí de loira, porque eu tenho 2 noras loiras, né? Então, mas é muito, muito interessante. Cada nora tem um perfil específico, né? Um jeito específico, porque cada um de nós sai de uma cultura própria, né? Então, aí, eu diria para você, nós nunca ficamos forçando os filhos, eles mesmos tomaram decisão de salvação, eles mesmos acabaram, digamos, passando por um período de definição da vida deles matrimonial, e a gente foi participando, mas sempre com a Bíblia como o nosso Waze ali divino para ajudá-los e mostrar esse caminho para eles. Também outra coisa que não fizemos foi, em relação à família, transferir desafios, perseguições, sofremos muito, eu e minha esposa, no ministério, difamações, pessoas realmente maléficas, né? Maldosas, pessoas disfuncionais. Nós nunca transmitimos e transpiramos essas coisas para eles. Nem sequer pedimos para eles orarem, para que eles entendessem que
o ministério não é o céu, mas tem os seus desafios. Eles sabiam que a gente tinha desafios. Não deixamos dizer que tinham, mas não entramos em detalhes para eles. É claro que algumas vezes pedimos, filho, vamos ter essa decisão assim, vamos orar, peço que vocês orem, mas geralmente eram decisões de novos desafios, não de novas dificuldades que tínhamos que enfrentar. Percebe? Não é omissão, mas, Amém. não é omissão, mas preservação dos filhos em relação aos espinhos que cada atividade de trabalho tem, né? E no ministério tem mais, porque você não imagina o quanto de pessoas maléficas e maldosas existem no ministério, sabe? Pessoas que são perseguidoras, pessoas que são invejosas. Eu não sei quem que vai estar assistindo isso, mas não é para você se abalar com isso, se você estiver confiando em Deus e seguindo a palavra. Então, aí é hora não de você reagir contra as pessoas, mas é hora de você pedir a Deus dar um coração de perdão. Eu e minha esposa tivemos inúmeros líderes assim muito difíceis de se trabalhar, alguns até com disfunções emocionais, e a gente não tem mágoa, não. Eu, pelo menos, não tenho mágoa de nenhum deles. Claro que com cada líder eu aprendi como fazer e como não fazer. Sempre digo isso para os alunos. Se você conhece um líder, um pastor, ou um líder da igreja que às vezes não dá aquele modelo de vida, de ministério, aprenda como não fazer. Se tem outros que você pode copiar, aprenda como fazer. Você sempre aprende, desde que você queira aprender. Percebe? Não se magoe com as pessoas, porque você é que vai ficar carregando peso. Entende? Tem uma história interessante que foi muito significativa no passado, em que um judeu estava devendo para um árabe 5 milhões de dólares e combinaram que tal dia ele ia pagar. E chegando perto daquele dia, o judeu não tinha dinheiro, não dormia, não dormia, não dormia. Aí a esposa já estava cansada, pega o telefone, me dá o telefone de Salim. Aí ele deu, ela ligou para o Salim na frente dele, disse, Salim, tudo bem? Meu marido está devendo 5 milhões de dólares, tá? E vai pegar, o dia dele é esse. Ele falou, pois é, ele não tem dinheiro, não vai pagar e você que se vire. Pá, desligou o telefone. A partir daquele dia, o Jacó dormia e o Salim já não passou a não dormir mais. Quem tinha recebeu dinheiro. É uma historiazinha simples, né? Mas quando eu me magoo contra alguém, na realidade, o que acontece é que eu que fico carregando peso, entendeu? Eu tenho que lutar para a minha vida, eu evitar de magoar as pessoas. Eu tenho de evitar de ser o tropeço das pessoas. Agora, quando eu tomo decisões, estou na liderança, e eu tenho diversos desafios e responsabilidades já há um bom tempo, tanto na liderança da faculdade, liderança na área denominacional, inclusive em nível nacional, na área de educação especialmente, Convenção Brasileira, eu percebo que muitas decisões que a gente toma, ela pode agradar alguns, pode agradar outros, ou pode não agradar algumas pessoas, percebe? E algumas ficarão neutras, porque você vai entender que ser líder é decidir. E para decidir, eu tenho que priorizar. Quando eu priorizo, eu sou obrigado a selecionar certas decisões. E aí, algumas pessoas poderão ficar insatisfeitas, percebe? Então, quando você se prepara, você tem que dizer, poxa, paciência, né? E evitar de você ser precipitado. Quando não pode tomar uma decisão, você tem que, olha, eu tenho que pensar, eu tenho que saber os resultados disso, tem que saber as variáveis que estão envolvidas aí, que no mundo cada vez complexo, isso é mais complicado. Tomar cuidado em usar rede social, me colocar em alguns grupos de rede social, eu fico imaginando se as ovelhas de alguns pastores que participam de redes sociais lessem as mensagens deles, se sentiriam como tendo esses colegas como modelo, percebe? Então, há muito estresse em rede social de pastores que não deveria existir, mas existe. É claro que existem outros colegas nessas redes que tentam, digamos, ajustar, tentam acalmar, tem um jeito mais equilibrado. Graças a Deus, a maioria tem esse perfil, mas realmente alguns são bem ácidos, eu diria assim, bem ácidos, né? Bem ácidos, é um dilema muito sério. Então, a gente tem que evitar esse processo. Eu costumo dizer, eu aprendi com alguém um dia, se você tem que responder um e-mail, na minha época nem e-mail tinha, né? Mas se você tiver que responder um e-mail, uma mensagem, WhatsApp, que não é a melhor maneira de responder, deixa aí 2, 3 dias passar, e depois você vai poder responder com mais calma, vai meditar, ver as variáveis
envolvidas, ver as consequências, né? E de repente aquilo até se resolveu, né? Eu percebi que toda vez que eu tive que responder na hora, depois eu falei, puxa, eu poderia ter respondido assim, né? Claro que não me lembro de alguma resposta que eu tenha dado para alguém que tenha causado aí grandes transtornos, né? Mas eu diria para você, de qualquer maneira, que a gente tem que tomar sempre cuidado. A nossa ferramenta aqui, ó, palavra, nossa ferramenta, os olhos, os ouvidos, nossos sentidos. Se nós soubermos usar bem essas ferramentas, nós teremos sucesso, porque nós somos como o braço, nós não só pastores, não, os crentes, nós, né, os crentes, são como a voz de Deus, são como o olhar de Deus, são como o tom de voz de Deus, são como gesticulação de Deus. Esse é o ponto. Né? Nós somos como se fôssemos a encarnação de Deus, porque as pessoas vão conhecer Deus a partir de nós, por meio de nós. Por isso que Paulo disse: seja, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Romanos, aliás, 1 Coríntios 11:1. Percebe? É um desafio. Gente, é o seguinte, o nosso primeiro bloco tá muito bom. Eu não queria acabar esse primeiro bloco, mas eu sou obrigado, porque já estão me puxando o pé aqui no tempo. E quero convidar você a participar da segunda parte. Nós vamos dar um tempinho aqui e logo a gente volta com o pastor Lourenço novamente. E a gente retoma esse assunto porque, assim, daqui a pouco a gente vai falar de alguns trabalhos do pastor Lourenço, alguns artigos que ele tem publicado aí e que tem servido como, muitas vezes não, tem servido como norte para alguns nesse momento que a gente está vivendo. Nós vamos dar um intervalo aqui, tomar uma água. Quero mais uma vez agradecer assim ao pastor Lourenço, que aceitou nosso chamado, nosso convite grandemente. E já a gente volta. Tá bom? Pastor Lourenço, quer fazer alguma consideração para encerrar esse bloco? Não, só que nós temos que ter paciência. Hoje tudo é muito rápido, né? E a gente tem, às vezes, de entender que o evangelho não é para apressados. Estudar a Bíblia não é para apressados, né? E eu me lembro que um dia escrevi um artigo e um colega, até da área de psicologia, me escreveu e disse: Olha, você escreve artigos muito longos, o pessoal não lê hoje, não sei o que, não sei o que você. Só que ele escreveu uma mensagem no WhatsApp gigantesca para explicar isso para mim. Eu falei: Pois é, sabe o que acontece? É que você, para explicar para mim que eu escrevi muito longo, usando digamos, a simbólica do WhatsApp, você passando de 5, 6, 8 linhas já de procedência maligna, sabe? As pessoas não leem. Você percebeu que você também é assim? Sabe por quê? Porque no que nós falamos e escrevemos, não é para apressados, tá? Hoje eu distribuí uma live que eu fiz, que é o núcleo, a essência da compreensão do que seja igreja, né? E depois que eu vi, deu 1 hora e 29 minutos. Eu falei, ninguém vai ter coragem de ouvir. Mas também, se não tiver coragem, está perdendo, né? Então, o mundo não é para apressados. O mundo espiritual não é para apressados, é para aqueles que querem compreender, tá bom? É só isso que eu digo para vocês. E ok, vamos ao intervalo. É isso aí, já a gente está de volta.